Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito frio aí? Olha, nós estamos pelo termômetro do celular aqui, nós estamos com 15 graus agora, e daqui a pouquinho deveremos chegar aos 13 graus, Ah, tá. O senhor está falando de qual cidade? na cidade de Itu. Itu. Pertinho aqui de Indaiatuba, né? Bem É pertinho. pertinho, estamos mais ou menos a uns 20 minutos de carro. Ah, sim. Então, vou me apresentar, porque tem Pois não? pessoas que... Eu sou a professora Marizilda, eu sou professora da Escola Maria de Lourdes Steffen, aqui em Indaiatuba, conhecida como Escola do Marina, né? E nós temos um projeto de entrevistas, e é um prazer tê-lo aqui com a gente hoje, participando aqui dessa entrevista, desse bate-papo, tá? Então, em nome da equipe gestora, em nome dos professores, dos meus colegas, em nome dos alunos, eu quero agradecer a presença do senhor aqui com a gente hoje. Eu agradeço grandemente essa possibilidade de estar conversando com vocês. Estar no ambiente acadêmico, para mim, é uma coisa que me satisfaz muito, porque eu faço isso há mais de 30 anos, e ao longo do nosso bate-papo eu vou dizer por que desses 30 anos, né? Mas eu sou o Marco Antônio Augusto, sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Ao longo da minha vida profissional, eu cheguei ao posto de coronel, que é o posto máximo, e na área do conhecimento eu cheguei à titulação de doutor na área de ciências policiais de segurança e ordem pública. Certo. Fiz também outros cursos na área do ensino superior, direito, né, que é ciências jurídicas, me especializei em direito público, em gerente de cidade e educação ambiental e desenvolvimento sustentável, que é todo um contexto que se fecha aí na ideia de tratar as pessoas, né? Seja na questão jurídica, na questão ambiental, na questão educacional. O senhor poderia esclarecer um pouquinho, o senhor falou que é coronel da Polícia Militar? Isso, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ah, tá. E como que é essa graduação de coronel, para até chegar em coronel, para esclarecer um pouquinho? Falar um pouquinho de carreira militar já, né? Já que a gente está Sim, vamos sim. É assim, você tem dois patamares. O primeiro patamar, ele começa como soldado, na Escola de Formação de Soldado, que é uma escola de nível superior, onde se forma tecnólogos em ciências policiais de segurança e ordem pública. Então, ele começa lá como soldado, depois ele é promovido a cabo, a terceiro, segundo e primeiro sargento e subtenente. Essa é a carreira de base que nós chamamos de praças da Polícia Militar. É um termo militar, praças, né, que vem lá desde a antiguidade, né? E você tem o patamar do posto de oficiais, que é aquele jovem que adentra a escola, a Academia Militar da Polícia Militar do Barro Branco, e ele faz a carreira do oficialato. Então, ele vai fazer 4 anos de academia militar, depois ele sai aspirante oficial, aí ele vai a segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Coronel é o último posto, é o comandamento especial da Polícia Militar. Isso durante 30 anos de carreira. 30 anos de carreira. 30 anos. No meu caso, eu fiquei 35 anos, eu costumo até brincar. Eu fiquei 35 anos, 6 meses e 9 dias. Né? E cheguei ao posto de coronel. Como coronel, eu comandei a região de Ribeirão Preto, que são 93 cidades da região de Ribeirão Preto, e comandei a Zona Leste da capital. A Zona Leste da capital é uma área tão grande, as pessoas que não estão na capital paulista talvez não tenham a dimensão do que é a Zona Leste. A Zona Leste, para o pessoal ter uma ideia, principalmente os jovens que estão nos assistindo,
A Zona Leste ela tem 4,5 milhões de habitantes. Nossa, Né? Então, é bastante gente. E eu comandei 2 áreas da Zona Leste. Eu comandei a Zona Leste que liga aos bairros da Penha e faz divisa lá com Itaquaquecetuba, Poá e tal, e comandei a Zona Leste que faz o lado do Tatuapé, Anália Franco, que faz divisa aqui mais com a região central. E depois eu fui para o Estado-Maior. Depois eu fui para o Estado-Maior da Polícia Militar, já na fase final, já quase no derradeiro. Eu fui o subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar. Então, você tem o comandante-geral da PM, que é o cargo máximo, o subcomandante-geral da PM, o chefe do Estado-Maior, que é quem cuida de todo o Estado-Maior da Polícia Militar. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela conta hoje com aproximadamente efetivo ativo 83 mil policiais militares entre homens e mulheres. Né? E para o estado todo. Por exemplo, a Indaiatuba tem um contingente da Polícia Militar, que, se não me engano, salvo engano, é uma companhia de Polícia Militar. Né? Por quê? Porque o comando regional fica em Campinas, que é o Comando Regional 2. Né? E aí tem todas essas cidades aí de Campinas e região, que deve gerar também em torno de umas 90 cidades, mais ou menos. Já que nós estamos falando de Campinas, esses dias atrás aí Campinas foi elevada à categoria de metrópole. Ela é a única cidade, sem ser capital, né, não é capital do estado, a ser considerada metrópole. E São Paulo também é considerada já a capital, a metrópole nacional, vamos dizer, né? São Paulo já é a grande metrópole nacional. Como o senhor acha que essas cidades, e o fato de nós estarmos tão próximos a Campinas e a São Paulo, né? Nós fazemos parte da região metropolitana de Campinas, inclusive, como o senhor acha que isso influencia a nossa vida? Olha, no dia a dia. É muito interessante quando a gente estuda cidades, né? Tanto no seu aspecto geopolítico, quanto no seu aspecto histórico. E eu sei que, inclusive, aí, se não me engano, tem 2 professores de história que estão ao seu lado e que vão participar com a gente e tal. Então, quando a gente pensa na questão de cidade, a gente pensa num conglomerado de pessoas. O que é a cidade? É um conglomerado de pessoas num território devidamente organizado. Isso é uma cidade, fora disso não é cidade. O que a gente chama de município também. A cidade de São Paulo, hoje, ela conta mais ou menos com 12 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo, a capital do estado. A região metropolitana, que forma lá os 39 municípios, São Paulo e mais 38, soma mais ou menos 20 milhões de habitantes. Ou seja, a metade da população do estado de São Paulo, praticamente, a população do estado de São Paulo deve estar versando mais ou menos em 42 a 43 milhões de habitantes. Praticamente metade da população estão nessas 39 cidades que fazem a região metropolitana de São Paulo. Aí você pega a região metropolitana de São Paulo, que tem lá todos os seus aspectos sociais, e você tem também os núcleos, né? Os núcleos do interior. Você tem a região metropolitana da Baixada Santista, você tem a região metropolitana de Campinas, né? E Campinas, salvo engano, é a segunda ou terceira cidade em termos de população. A segunda. A primeira é Guarulhos, a segunda é Campinas, depois vem Osasco e tal, né? E aí você tem a região de Campinas, a cidade de Campinas, como uma metrópole. Por que metrópole? Porque a metrópole, dentro do estudo da teoria das cidades, você vai ver que para ser uma metrópole tem que ter alguns indicativos, como, por exemplo, São Paulo hoje, a capital, São Paulo, ela é uma cidade global. Sim. Por que ela é uma cidade global? Porque ela tem N atrativos que a tornam uma cidade global. Assim como Campinas passa a ser uma metrópole, por quê? Porque tem um aeroporto internacional, tem teatro, tem museu, tem escola, universidade.
todo um contexto que a faz ser uma metrópole. E aí tem o aspecto, Marisilda, tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Tudo tem os dois lados nessa balança. O aspecto positivo é que você está entre uma das melhores cidades do mundo, em termos dessa análise conceitual. Ao mesmo passo, você tem os problemas contrários, que são os problemas que geram dificuldade para as pessoas. Você tem, por exemplo, na área da segurança pública, você tem problemas de criminalidade que afeta indiretamente ou diretamente a cidade de Indaiatuba. Por quê? Porque está muito próxima da região dessa metrópole chamada Campinas. Além do que, também, se você se verificar, Indaiatuba está mais ou menos a 90, 95 quilômetros em linha reta da cidade de São Paulo. Então, você tem esse eixo, esse triângulo. Você tem São Paulo, Campinas e Sorocaba. Então, tudo que está dentro desse triângulo sofre as influências desse complexo todo de cidade global. Certo, entendi. Agora, vamos pensar um pouquinho em termos de Brasil. Voltando a falar de Forças Armadas, então, como que as Forças Armadas atuam na defesa do território brasileiro, já que nós temos um extenso território de divisa com outros países? Sim. O Brasil é um país, todo mundo sabe, todo mundo fala isso, agora está em voga todo mundo falar. O Brasil é um país, é um território continental. Né? Sim. Ele hoje é o terceiro maior país em termos de população. Ele perde para a Rússia, ele perde para a China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Brasil. Nós somos né? muito, Então, com 210 milhões de habitantes. E aí, você tem, dentro de um território vasto, onde praticamente 40% desse território é região amazônica, né? E você tem todo um contexto de ocupação territorial na região litorânea. Se nós pegarmos, a grande parte da população está nessa região que vai do Maranhão, praticamente, né, do Amapá, lá do Maranhão, até o Rio Grande do Sul. Sendo que os dois grandes conglomerados populacional é São Paulo e Rio de Janeiro. Depois vem Minas Gerais e tal, e assim por diante. As capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e vai. Né? E você tem, nesse contexto todo de Brasil, você tem que ter um segmento de soberania que faça a proteção de todo esse território, seja ele terra, água ou ar. E aí você tem a Força Armada, que no caso do Brasil são 3 instituições que formam as Forças Armadas. O Exército, que cuida da parte terrestre, a Marinha, que cuida da parte de água, né, de oceano, e a Força Aérea, a Aeronáutica, que cuida da parte do espaço aéreo brasileiro. E tudo isso está dentro da Constituição Federal. A Constituição Federal é que rege todo esse contexto sobre o que faz as Forças Armadas em termos de soberania nacional. Ela atua na defesa interna e territorial, externa em caso de guerra, ou em caso de perturbação da ordem externa, e atua também no caso de perturbação da ordem interna, que é a garantia da lei e da ordem, que hoje está em voga aí todo mundo falar a tal da GLO. Então, quando a meninada ouvir falar em GLO, o que é GLO? Garantia da lei e da ordem. É o que dá às Forças Armadas, especificamente para o Exército Brasileiro, que dá a condição de atuar na proteção das pessoas. Ok. Seu Marco, eu vou passar a palavra agora para o professor de História. Sim. Ele vai se apresentar e ele tem umas perguntas para fazer para o senhor, ok? Pois não.
E Marco, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Bem, prazer em conhecê-lo. Sou o Daniel, professor de História do Marina, né? Do Maria de Lourdes, Tipo Stephen. E acho que você deve ter um conhecimento, aí, um saber, tanto nessa área de segurança pública, por ter tido prática nisso, né? Não só uma questão teórica, mas uma questão de prática, né? De conhecer e tal, mas também o fato de o senhor ter feito aí faculdade, pós-graduações e tal, para aprimorar ainda mais esse seu saber na área de urbanização e segurança pública. E aí eu queria meio que entrar um pouquinho, aprofundar um pouquinho nesses temas. Seguinte, né, as cidades de hoje, elas têm uma divisão interna muito grande, né, muito clara, entre periferia e centro. Aí a gente tem, nos Estados Unidos, por exemplo, a periferia é rica e os centros são mais pobres. No Brasil é o inverso, né? A gente vai ter a periferia mais pobre e os bairros centrais mais ricos, né? Próximos ao centro são mais ricos. Aí eu queria saber, né, senhor Marco, como se organiza e quais os critérios da distribuição e formação dos bairros? Quais são os critérios? Como que as pessoas fazem, né, vocês aí lá numa prefeitura, numa subprefeitura, tal, para planejar isso? Olha, professor, a pergunta é excelente. Não poderia deixar de ser excelente vinda de um professor, né? Obrigado. A situação da divisão geográfica, histórica, social do Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho na história. O Brasil é um país relativamente novo, 520 anos. Poxa, 520 anos é novo? É novo, é um país novo. Se você pegar o exemplo de outros países, como a Europa, a Ásia, né, você vai ter países muito mais velhos do que o Brasil. A própria Península Ibérica, que foi quem trouxe todo esse descobrimento, né, na fase da época dos descobrimentos, 1400 e pouco, 1500, Estados Unidos da América com forte influência anglo-saxônica, inglesa, aí a gente tem a América Central espanhola e o Brasil, a influência portuguesa e outros países de língua portuguesa que têm a influência portuguesa, né? E as cidades foram fundadas normalmente num contexto onde se tinha alguma coisa para se organizar a partir disso. Normalmente um rio, né? Normalmente as cidades elas nascem à beira dos rios. E aí a gente tem o próprio exemplo da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, quando foi fundada lá pelos jesuítas, ela foi fundada no alto, né, no alto lá Vale do Anhangabaú. Do Colégio São Bento e tal, mas próximo ali tinha o rio Anhangabaú e tal, depois tinha o rio Tietê, e ela vai se formando assim. De forma que o desenvolvimento das cidades, ele passou a ser no Brasil com um aspecto de desorganização. Muito desorganizado. Muito. Haja vista se nós pegarmos aí o exemplo do Rio de Janeiro, a própria capital de São Paulo. Então, nós temos uma franja periférica muito pobre, muito difícil de ter políticas públicas. Eu fui subprefeito na região da Capela do Socorro. Para os alunos terem ideia do que é a Capela do Socorro, é a região sul. Talvez alguém já tenha ouvido falar no Autódromo de Interlagos, né? Onde o Ayrton Senna fazia as corridas lá e tal. Naquela região sul, o Autódromo de Interlagos é um ponto de referência. Você vai para dentro ali, para a Capela do Socorro, você tem 3 distritos. O distrito de Socorro, o distrito da Cidade Dutra e o distrito do Grajaú. Esses 3 distritos que formam essa subprefeitura têm 684 mil habitantes. Dá quase 3 vezes e um pouquinho a cidade de Indaiatuba. Indaiatuba hoje deve estar com 246 mil, quase 250 mil habitantes, né?
E Indaiatuba, para você ver a territorialidade, em Indaiatuba você tem 311 mil quilômetros quadrados. A região do Grajaú, a região da Capela do Socorro, tem 134 quilômetros quadrados. Para quase 700 mil habitantes, enquanto Indaiatuba tem 311 quilômetros quadrados para 250 mil habitantes. Então, veja que aqui, a capital, o desordenamento social. Sim. Uma região, 92% da região é de preservação ambiental, de mananciais, então não poderia ter habitação ali, em hipótese nenhuma não poderia ter. Você tem 2 represas que ladeiam a parte de terra, que é a Guarapiranga e a Billings. As 2 represas, elas abastecem cerca de 7 milhões e meio de habitantes da cidade de São Paulo, fora a região do ABCDM e fora a região aqui de Itapecerica da Serra e Embu Guaçu, né, que faz o outro lado oeste e o lado sudeste. Né? E você tem todo o problema ali de políticas públicas, por exemplo, saneamento básico. Saneamento básico ainda, o esgoto correndo a céu aberto, onde você tem as pessoas vivendo na região da Capela do Socorro, você tem 242 favelas. E as favelas, para se ter uma ideia, que hoje dizem que o termo correto são comunidades, mas se você vai a essas comunidades, a pessoa que lá habita, ela fala, não, é favela. Então, mas vamos usar o termo correto, as comunidades. Você tem as comunidades que nasceram na beira dos córregos. Então, os córregos lá e as comunidades nasceram ali. Né? As habitações, as subhabitações começaram a nascer dali. Então, você tem, nesse Brasil imenso, você tem uma aglomeração de pessoas totalmente desorganizadas. E você falou muito bem quando você diz assim, na região central, se você vai para qualquer país, para qualquer cidade fora do Brasil, você vai encontrar ali, sim, na região central, um nicho de pessoas de poder aquisitivo alto. Se você sai, você encontra também um nicho de pessoas de poder aquisitivo. Existe uma divisão social. No Brasil, você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, vou dizer a cidade de São Paulo, que é onde eu atuei como subprefeito, também fui subprefeito da Lapa. Você pega, por exemplo, a região ali das Perdizes, onde o IDH é o mais alto da cidade de São Paulo, o Índice de Desenvolvimento Humano. Você tem ali uma zona quente ali, que a gente chama de hotspot, né? Uma zona quente ali, de um pessoal com poder aquisitivo muito alto, ricos, classe A e B, abastecida. E aí você vai, por exemplo, para Pirituba, para aquela franja oeste, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar um pessoal com poder aquisitivo de classe C-, D, E, né? E quanto mais você sai da região central, que você vai para as periferias, você encontra problemas seríssimos sociais. Não só de educação, de saúde, de segurança, principalmente. Né? Eu costumo dizer que as 3 áreas aonde realmente chega para as pessoas é saúde, né? Educação, através das escolas, né? E a segurança. E a segurança pública, né? Que são as 3 áreas que estão intimamente ligadas às pessoas. Agora, se você falar turismo, cultura, esporte, isso chega próximo, não chega lá. Né? Por isso é que os jovens acabam sendo cooptados pela criminalidade. Nós nunca podemos dizer que o pobre ele é bandido. Nós não podemos jamais falar isso. Mas o jovem que está na periferia, ele é cooptado pela criminalidade, por quê? Por falta de oportunidade
que ele não encontra naquela região. No espaço em que ele vive. Então, como? No espaço em que ele vive. Exatamente. Por quê? Porque todos nós, quando nos constituímos como sociedade, a gente vive em comunidades. O que é a comunidade? Nada mais do que a família, a igreja e a escola. Não nessa ordem propriamente dita, né? Mas você encontra, por exemplo, a criança, efetivamente a criança você tem que encontrar na casa dela, família, ou na escola, onde ela estuda, ou na igreja onde ela professa a crença dela, seja lá a crença que for. Quando você encontra a criança fora desse contexto que eu chamo de microcosmo da criança, quando você encontra a criança fora desse contexto, tem alguma coisa desorganizada. Tem alguma coisa que está fora do contexto. Quando você vê a criança na rua, no semáforo, vendendo balinha, tem alguma coisa errada. A criança não pode estar no semáforo vendendo balinha, né? A criança tem que estar ou na casa dela, ou na escola, ou na igreja, né? Fora disso, está um desequilíbrio social. E a tendência disso, se não há as políticas públicas corretas de possibilitar a que as pessoas tenham acesso a essas políticas públicas, das mais variadas, né? Você começa a ter o desequilíbrio. E tendo o desequilíbrio, você parte para situações em que, no caso da escola, evasão escolar, a criança não vai para a escola. No caso da saúde, a falta de atendimento médico, então você vai ter problema de mortalidade infantil, você vai ter problema de saneamento básico, que vai causar problema na saúde, a segurança pública, que, lamentavelmente, as pesquisas mostram que grande parte do extrato social que é violentado são jovens negros de 15 a 29 anos de idade, normalmente nas periferias, né? É a falta do quê? A falta de acesso, a falta de possibilidade. Daí precisa, o governo cria, por exemplo, as cotas na educação, as cotas na saúde, e assim vai, né? No sentido de tentar dar a essa sociedade uma condição de vida pelo menos condizente, né? Pelo menos condizente. Pelo que eu estou entendendo, então, assim, apesar de ter essa configuração, vamos dizer assim, desorganizada na formação das cidades, São Paulo, principalmente, né? A gente está falando mais de São Paulo, mas mesmo em Indaiatuba, apesar de ser um pouco mais planejado e tudo também, mas assim, ainda há uma desorganização existente. Eu acho que o pensar a cidade, a como organizar a cidade, ele é uma coisa mais recente, né? A urbanização, ela começou a ser uma coisa mais técnica e criteriosa, acho que de uma forma mais recente. Só que, assim, pelo que eu estou entendendo, você está falando assim que, por exemplo, o governo sente uma dificuldade em tratar de forma até igualitária ou de forma mais apropriada essas pessoas que vivem mais afastado desses centros, dessas periferias, como o senhor falou, nessas regiões aí de rio, por exemplo, que tem bastante água e tal. Então, é mais ou menos isso mesmo que eu estou entendendo. É mais ou menos isso, professor. Ou seja, o governo, a estrutura administrativa, tudo nasce, como eu mostrei, tudo nasce da Constituição Federal. A Constituição é a carta, é o documento que rege a vida das pessoas, como tem que ser. E de 1988 para cá, quando foi promulgada a nossa última Constituição, e já vão 32 anos disso, ela é uma carta que ela traz um avanço em termos de administração pública muito grande. Por exemplo, os direitos fundamentais. Quando você, professor, fala tratar todo mundo igual, está lá na Constituição, no artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça, credo e assim por diante, né? E o Estado como ente jurídico, cabe a ele, seja ele União, Estado membro ou município,
cabe a esses entes jurídicos dar condição para que as pessoas tenham, pelo menos, qualidade de vida. Quando você vai lá no artigo 225 da Constituição e vê lá sobre o meio ambiente, o que é o meio ambiente? É o dever do Estado para quê? Para dar qualidade de vida e condições para esta e para as futuras gerações. Então, quando se fala em proteção do ambiente, em que os prefeitos das cidades, dos municípios, trabalham efetivamente nesse sentido das políticas públicas, e a gente sabe o trabalho que é feito em Indaiatuba, independente de qualquer coisa de cenário político, nada disso, mas o trabalho que fazendo com que as pessoas tenham qualidade de vida na questão de viver melhor. Então, seja na educação, seja no meio ambiente, seja na saúde, no turismo, no esporte, né? E a gente vê a participação efetiva da administração pública, mas muitas vezes a gente vê a falta da participação da sociedade. O papel da sociedade no cobrar. Né? Por quê? Porque a própria Constituição diz lá que todo o poder emana do povo, né? E em seu nome será exercido através dos representantes que essa própria sociedade elege para que eles representem a sociedade lá. Né? E aquilo, e a pergunta que se faz corriqueiramente, né? Quem foi que votou para deputado, para senador e tal? Não lembro. Né? Então, a nossa participação social, a nossa participação política, ela tem que ser mais efetiva. Isso não quer dizer que é para sair aí gritando, batendo. Não, não. É a participação efetiva na cobrança. Mas não adianta nada cobrar. Não, nós temos que cobrar. Então, não adianta nada votar. Né? Então, para que votar? Né? É o único direito que nós temos socialmente de fazer com que as coisas caminhem para que haja essa igualdade de políticas públicas no sentido de fazer frente à busca dessa qualidade de vida para as pessoas. Estou adorando conversar com você, gostaria de conversar mais, mas eu preciso passar a palavra aqui para a Juliana, senão o pessoal vai brigar comigo aqui. Tudo bem. Sim, muito obrigado. Prazer, olha. Uma satisfação enorme falar contigo. Obrigado. Bom, boa noite. Tudo bem, Coronel Marco? Tá Tudo bem? Me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Então tá bom. Muito prazer, eu sou a professora Juliana, né? Eu sou professora de História do Ensino Fundamental, dou aula nos 7º e no 9º ano da Escola Maria de Lourdes. Também morei lá, eu sou moradora de Itaquera, na verdade, né? Nascida e criada na Zona Leste, então conheço um pouco do seu trabalho ali também por conta disso. Conhece bem a ZL? Conheço bastante. Bom, aí os meus questionamentos, né, eles vão um pouquinho mais para essa área de meio ambiente que o senhor estava falando e de planejamento urbano que o senhor também já estava discutindo. A primeira questão que eu queria entrar, nós discutimos com os alunos do 9º ano bastante a teoria da higienização, que acontece lá no século XIX, né, a sanitarização. E o que eu queria saber do senhor nesse questionamento, nesse parâmetro aí, né, é justamente se essa teoria da higienização, se ela teve alguma influência na forma de organização atual das cidades e na exclusão também da periferia em si, né, de jogar a periferia cada vez mais longe para tentar deixar essas cidades, esses centros mais limpos, ou se não. Olha, é uma observação muito, muito importante, porque se nós pegarmos a história do Brasil e juntarmos na história do Brasil essa questão geopolítica, né, a gente vai ver que é uma história de mais ou menos
não tem muito mais que 120 anos, esse contexto todo. Porque se a gente for antes do século XX, se a gente pegar, por exemplo, o século XIX, não vou nem mais para trás. Não vou entrar no Brasil colônia, tá? Vamos vir mais para cá um pouquinho, no Brasil Império, que seria o século XIX, ali 1800, né? A gente vai ver, talvez os alunos agora, eu sou um amante da história, eu adoro história. E história e geografia, viu, professora Marizilda? Se nós pegarmos, por exemplo, a chegada da família real em 1808, né, e voltarmos um pouco para trás, nós vamos ver que o Brasil era algo inabitável, em termos de higiene, era algo inabitável. Né? Aí, quando a gente faz esse parâmetro, esse corte na história, com a chegada da família real em 1808, daí para frente, a gente vê que como a coisa devia ser trágica, em termos de saneamento, em termos de... A gente tem, aqui em Itu, nós temos um historiador, que é o Laurentino Gomes, né? Que ele tem uma trilogia dos livros dele, de 1808, 1824, 1889. Vale a pena ler, viu, meninada? Meninada, leiam que faz bem. Né? Depois eu vou dizer para vocês porque ler faz bem. Né? E tem até um fato interessante quando eu leio, né? Que eu conto daqui a pouco como é. Mas voltando à sua pergunta. Então, a gente vê que essa questão da saúde pública, quando a gente fala em higiene, a gente fala em saúde pública. Essa questão da saúde pública, ela tem aí mais ou menos uns 90 anos, de 1930 para frente. Porque até então, era tudo muito, muito difícil, tudo muito, muito complicado. A própria medicina, a medicina começa a se fortalecer a partir depois da Segunda Grande Guerra, né? Dos anos 40 para frente. É que a medicina começa a desenvolver e a buscar. Exemplos são as vacinas, exemplos são as epidemias. A gente vive atualmente uma pandemia. Essa pandemia que a gente vive hoje, vamos pegar um trem da história e voltar lá em 1920, né? Que nós tivemos também uma pandemia lá chamada gripe espanhola. E quantas pessoas morreram lá? Só que naquela época, a questão da informação, ela era na base do jornal. A informação não chegava, era na base do jornal escrito. Rádio veio depois, televisão veio muito depois. Hoje, nós temos um aparelhinho chamado celular e nós temos a informação do que acontece no outro lado do mundo. É uma coisa de história, não fugindo da sua pergunta, mas é uma coisa de história. Quando Saddam Hussein foi morto, enforcado, 11 minutos depois, a fotografia do enforcamento dele estava nas redes sociais do mundo todo. Então, voltando à sua pergunta, a questão da higiene. Então, nós temos que pensar nessa parte de 1940 para frente, e aí a gente vai ver o quanto precisa melhorar tudo isso em termos de saneamento básico. Não adianta nada a gente trabalhar um processo de higienização se a gente peca no saneamento básico, na questão do esgoto a céu aberto. Né? E isso tem muito a ver, eu estava falando com o professor Daniel, isso tem muito a ver com a saúde pública. A questão das endemias, né? Das doenças, né? Das doenças de pele, das doenças viroses, né? E a gente vê que tudo isso está relacionado a essa questão da higienização. Né? Quando eu falei da sedimentação, da aglomeração social,
em que as pessoas, nas cidades grandes, as pessoas acabam se conglomerando nos centros, e na periferia vão aqueles que passam a ser os excluídos. O poder público tem muita dificuldade de chegar a esses locais para promover essa higienização que você colocou. Né? Então, tem muita dificuldade quanto nesse sentido. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que hoje a saúde pública, né, ela virou uma questão de segurança pública também, porque se a gente não consegue controlar, é o que a gente está vendo na epidemia hoje, se nós não conseguimos controlar esse problema epidêmico e pandêmico que nós temos, acaba se tornando um problema de segurança pública absurdo, né, que começa a se produzir um número de criminosos maiores também. Você fez um comentário importantíssimo. Você comentou a saúde pública é um fator de segurança pública. Eu vou trazer uma panela um pouco maior para a gente colocar 3 temperos nessa panela. Eu gosto muito de cozinhar. Então eu vou trazer essa panela maior para colocar 3 temperos. O que é essa panela maior? Essa panela maior chama-se ordem pública. Ordem pública. O que é a ordem pública? Ela é a segurança pública, ela é a tranquilidade pública e ela é a saúde pública. Se um desses 3 eixos está desequilibrado, você não tem a ordem pública. Se nós pegarmos, eu vou trazer um pouquinho para o lado da saúde pública. Se nós verificarmos há uns 20 anos, né, nós vamos ver que a mortalidade infantil no Brasil era muito grande. E ainda hoje ela está fora de controle, principalmente nas regiões mais afastadas dos eixos, por exemplo, a região Nordeste, a região Norte. A gente tem ainda um índice de mortalidade infantil grande. Por quê? Pela falta de saneamento básico, falta da saúde primária, né? Aquele médico de família, aquela questão, por exemplo, se nós pegarmos as regiões ribeirinhas do Rio Amazonas, do Rio Tapajós, daquela região amazônica, nós vamos verificar que às vezes a família ela não tem acesso. Tanto é que a Marinha do Brasil faz um trabalho eficientíssimo levando o navio hospital, para determinadas cidades, para fazer exatamente o tratamento primário da saúde pública. Qual é? A vacinação. A importância da vacinação. Né? O Brasil erradicou muitas doenças com base nos protocolos de vacinação. Hoje a gente ouve falar aí novamente em sarampo, que era uma coisa que já tinha sido erradicada. Mas de repente trouxe da Venezuela e aí contaminou e assim por diante. Né? Então, a gente vê que a medicina, voltando à sua pergunta, a medicina evoluiu muito dos anos 40 para frente, né? De forma que atuou fortemente na saúde pública, mas, professora, não são todos que têm acesso à saúde. Né? Infelizmente, nós temos acompanhado aí por causa da pandemia, muitas coisas foram trazidas no prato. Né? O SUS, por exemplo. A gente sempre criticou o SUS. Eu mesmo fui um ferrenho crítico do SUS. Né? Só que hoje a gente vê a importância do SUS. Né? A importância que o SUS tem. Né? Só que nem todos têm acesso a essa possibilidade. Coronel, o pessoal está me avisando aqui, né, do nosso tempo, então eu vou passar para algumas perguntas dos alunos, que os alunos fizeram, e eu vou fazer meio que tudo junto, e aí o senhor comenta o que o senhor achar mais importante e o que o senhor quiser responder aí. Quanto tempo nós temos? Porque para mim, isso para mim vai até as 11 horas da noite. Mas é que o Instagram corta a gente. O Instagram... Então, assim, ele corta a gente, deu 60 minutos, ele corta a gente. Então, assim, se o senhor puder comentar rapidamente, eu vou fazer algumas perguntas e aí o senhor pense aí nas mais importantes.
A gente teve bastante questões nas dificuldades da sua profissão. Algumas alunas perguntaram bastante dessas dificuldades da sua profissão. A gente teve também uma pergunta que eu achei muito interessante, se a senhora considera que a legislação atual ela acaba beneficiando de alguma forma o criminoso. Tive também algumas perguntas relacionando a possibilidade da mudança da Constituição Federal, se existe alguma mudança, se existe alguma possibilidade de mudar. E teve também uma outra questão aqui de um aluno perguntando da questão da urbanização e relacionando-a com a degradação socioambiental. Acho que para a gente ficar mais fácil, é mais fácil a gente vir para o lado da sua carreira, né? Responder aí quais foram os grandes feitos, o que o senhor acha mais difícil na profissão. E aí é uma curiosidade minha, porque eu vi que tem bastante alunas, meninas, que têm interesse em seguir a carreira na polícia ou a carreira militar em si. E no período que eu estava no colégio, né, muitos anos atrás, a gente tinha um comentário muito grande que o exército e a polícia eram locais de homens e que as mulheres não conseguiam se tornar comandantes e que era um lugar muito fechado, muito patriarcal. Eu queria saber se isso ainda é assim ou se hoje já tem uma abertura muito maior, como é que está essa questão da mulher dentro da polícia? Tá. Bom, eu vou tentar responder tudo isso nesse tempo. Mas a gente pode fazer mais umas 12 lives aí, se quiser, eu estou à disposição. Aliás, fico à disposição de vocês, até presencialmente, quando acabar tudo isso, estou à disposição de vocês para ir até a escola de vocês, para participar com vocês, de bate-papos e tal. Quem deu aula, dou aula há mais de 30 anos, então eu tenho necessidade desse contato com a universidade, com a academia, né, com a escola. Bom, o seguinte, a pergunta sobre a Constituição se pode mudar. Só se muda uma Constituição de duas formas, ou originária ou por uma revolução. Nós tivemos uma mudança na Constituição de 88, que foi uma forma originária, ou seja, constituiu-se um corpo de deputados e senadores constituintes e eles passaram a estudar uma nova Constituição. E aí fizeram a Constituição durante um ano e foi promulgada a Constituição Federal em 1988, que é a que vige até hoje, ou seja, 32 anos. Como se muda uma Constituição? Através de PECs, né? As PECs são projetos de emenda constitucional que mudam os artigos. E essa Constituição nossa aqui já virou uma carta de retalhos, né? Tem muita coisa aqui. Ou então por uma revolução. Uma revolução. Vamos pegar aí o exemplo da Venezuela. Venezuela está lá, pé de guerra, tá, aquela coisa toda, e de repente tem uma revolução e aí precisa de uma Constituição nova. Então ela só se muda por dois aspectos. Ou por esse aspecto de paz, onde é constituído um congresso constituinte, ou uma revolução, uma ruptura, né? onde se rasga a Constituição. Então, é só dessa forma que se muda a Constituição. Sobre a questão das leis brasileiras, se beneficia o criminoso ou não, o Brasil tem um ordenamento jurídico fantástico. Fantástico. O Brasil tem lei para tudo. Basta que ela seja aplicada, que ela saia da abstração dela, que ela seja aplicada. E uma coisa que, infelizmente, no Brasil temos um problema sério é a questão dos recursos judiciais. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, STJ, Supremo e tal, né? Ou seja, se perde no tempo e aí dá uma ideia do quê? Da impunidade. Porque quando a gente pensa numa lei que não pune, a gente está pensando em alguma coisa que alguém fez errado. O direito nasceu lá atrás porque duas pessoas entraram em conflito. Aí nasceu o direito. Nós temos também a questão do Brasil ser um dos únicos países no mundo onde as leis não pegam, né?
porque nós temos um dos maiores legislações ambientais do mundo, e essa legislação ambiental, ela não é respeitada, e além de não ser respeitada, muitas vezes ela não é nem aceita, né? As pessoas não são punidas pelos crimes ambientais, e é uma dos melhores do mundo. Por quê? Por causa exatamente disso, por causa dos chamados recursos. Ou seja, a pessoa cometeu um crime ambiental, o que tinha que acontecer? O processo ser muito rápido e a pessoa ser punida. No Brasil, não. No Brasil, o processo é moroso, aí a pessoa é punida, aí ela tem direito a recorrer, recorrendo, ela tem direito a recorrer do recorrer, e vai recorrendo do recorrendo, e nunca é punida. Então, cai no descrédito. Não é que a lei brasileira ela é ruim ou ela é boa, ela acaba caindo no descrédito. Veja só o exemplo das máscaras. Né? Precisou vir uma lei punindo, porque se mexe no bolso aí a pessoa faz, então precisou vir uma lei punindo para que a pessoa use máscara. Por quê? Porque a pessoa, se não usar máscara, ela vai se contaminar. E ela se contaminando, ela vai encher o hospital, a saúde pública. Veja como é um complexo todo, é um conglomerado todo. Né? Então, as leis brasileiras são ótimas, desde que sejam cumpridas, né? Desde que sejam aplicadas. Tá? E com respeito à minha carreira, eu já tinha falado para a professora Marizilda como que começa, né? Como que chega a carreira, e eu vou contar o meu caso. Eu saí aspirante da Academia do Barro Branco, e é interessante falar do Barro Branco, porque o meu filho uma vez, ele estava em casa com alguns colegas, ele estava na época do ensino médio. E aí eu cheguei do quartel, estava fardado como coronel, cheguei do quartel e aí cumprimentei o meu filho e os amiguinhos dele e tal, e aí fui pro meu quarto lá tomar banho e tal, e aí quando eu voltei o meu filho falou: pai, você fez Barro Branco? Eu falei: fiz, filho, fiz Barro Branco. Né? Ele falou: ah, tá bom. Né? Aí depois que os amigos foram embora, tudo, eu falei assim: por que você perguntou se eu fiz Barro Branco? Não, porque o fulano lá, o coleguinha dele lá, tinha perguntado se você tinha feito Barro Branco. Eu não sabia, eu sabia que você tinha feito academia, mas eu não sabia que chamava Barro Branco. Né? Aí eu falei para ele: por que você está perguntando se meu pai fez Barro Branco? Não, porque se seu pai fez Barro Branco, ele é o bicho, ele é o cara. Né? Por quê? Porque o Barro Branco, ele é equiparado à AMAN, à AFA, à Escola Naval, né? É o mesmo nível, né? Você morou na capital, você sabe dessa interação da academia do Barro Branco. Então, aí você sai aspirante, você vai para o policiamento de rua. Eu fui para o policiamento de rua quando tenente novo na carreira e trabalhava das 22 às 6 da manhã. Né? Era o policiamento da madrugada. Então você tem diversas ocorrências das mais variadas. Né? O crime acontece a toda hora. Imagine em 1980, quando eu era aspirante. E aí você vai subindo na carreira, você vai galgando outros postos. Por exemplo, para você ser major da Polícia Militar, você tem que ter um mestrado. Você precisa fazer o mestrado como capitão para ser promovido a major. E para ser promovido a coronel, você tem que ter o doutorado na área de Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Né? Por isso eu tenho essa titulação de doutor. E isso me garantiu dar aula em faculdade. Eu sou professor convidado da FAAP, na pós-graduação de gerente de cidade, que é uma das especializações que eu fiz, juntamente com a educação ambiental e desenvolvimento sustentável, que dá essa condição de você conversar, e daí passei a ser professor, tanto de direito público, de direito eleitoral, na FAAP, como de direito ambiental. Né? E aí você vai galgando os postos até chegar ao posto de coronel. Para as meninas, falando das meninas, eu quero cumprimentar a Débora Gatti. Fiquei sabendo que a Débora Gatti adora a atividade policial militar ou a profissão militar. Né? E o que eu posso dizer para essa garotada toda aí, para essa meninada toda? É uma carreira, né? Não é um emprego, é uma carreira, onde você vai
subir degrau por degrau, tem que estudar muito, e hoje, para as mulheres, ela está aberta para as mulheres podem sim pleitear. Todo ano a Academia do Barro Branco abre o vestibular, que é concorridíssimo, é mais ou menos no mesmo nível da medicina da USP, né? A concorrência, para você ter uma ideia, quando eu prestei lá em 1976, tinha 30 vagas para 3 mil candidatos. Na época, eram 90 e tantas vagas para cada candidato, 90 e tantos candidatos para cada vaga, né? E hoje é muito mais, hoje você tem muitos candidatos. Então, é aberto sim às mulheres, tanto para começar como soldado, nas escolas de soldado, como para começar no Barro Branco. As Forças Armadas também aceita mulheres hoje, comandantes. Hoje nós já temos no grupamento aéreo da Polícia Militar, que são os águias, os helicópteros, você já tem pilota, né? A mulher pilotando a aeronave, né? Você tem mulher no policiamento de choque, você tem mulher no policiamento de trânsito, você tem mulher na Academia do Barro Branco, você tem mulher no policiamento de rua, né? Você tem mulher em todos os segmentos das atividades da Polícia Militar. Mulher, ela ocupou o espaço dela. Pessoal, boa noite a todos, né? Vocês acompanharam agora a entrevista com o Coronel Marcos. Foi uma entrevista muito legal, acrescentou muito ao nosso projeto. A gente está aqui para agradecer ao Coronel Marcos, aos professores que aqui participaram, a professora Aziza, o professor Daniel, a professora Juliana, e também agradecer ao Coronel, né, pelo carinho, respeito, em nome de toda a escola Maria de Lourdes Tipo Stefan. Muito obrigado por acompanharem, muito obrigado, Coronel, por tudo que o senhor falou para a gente, tá bom? E também, né, gostaria de agradecer ao cunhado da Marizilda, o Sérgio, tá bom? E também a presença dos PCNPs, Carlos e o Luiz Semente. Muito obrigado, gente, por tudo, tá bom? Agradeço em nome de todos, em nome da escola. Até semana que vem, na próxima live, gente. Obrigado, tá bom? Tchau.